Estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e hoje recebendo o Alan Sebastião de Jesus, que é aposentado dos Correios, mas foi aí durante muitos anos dirigente sindical aqui do Sintec de GO, e o dirigente Weber Barbosa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, né? Quero agradecer aqui a presença do nosso companheiro de luta, o Alan Sebastião, que é um dos fundadores aqui do sindicato, esteve na luta aí, conhece muito da história desse sindicato. Parabéns, muito obrigado, Alan, por estar aqui participando com a gente. Obrigado, Weber. Obrigado pelo convite. Eu acho importantíssimo, quando fui contactado a respeito dessa entrevista, fiquei muito feliz, porque eu acho que é assim e que a gente cresce o movimento sindical alertando e orientando. E hoje o nosso tema é um pouco sobre a história do sindicato, falar um pouco aí com o Alan para ele contar essa história de como começou a instituição sindical. Então, Alan, já quero que você comece falando como que você entrou no sindicato, como que foram os primeiros passos para a construção do que o Sintec de GO é hoje. Bom, a bem da verdade, eu entrei nos Correios em 1983, né? Ou seja, ainda não existia a possibilidade da criação da instituição sindical na qual ela é hoje, né? Existiam as associações, de uma forma assim, não eram clandestinas, mas não eram legalizadas pela lei através da Constituição de 89, né? E a gente já existia dentro dos Correios aqui em Goiás uma necessidade, uma organização para tentar criar uma categoria, digamos assim, de pessoas que lutassem pelos trabalhadores. Claro é que não era nada da forma que é hoje, mas foram os primeiros passos e foi criada a associação nos anos que antecederam a Constituição, a nova Constituinte de 88, e eram criadas associações, só que não eram associações assim, digamos, eleitas pelos trabalhadores, era algo meio que chapa branca, podemos dizer assim, mas que tinha seu valor, né? Que tinha seu valor porque as pessoas estavam dando os primeiros passos. Eram as sementes, né, do que vinha a ser depois. Sem dúvida, e aquele momento político no país, onde as coisas estavam acontecendo, a gente estava tentando sair da ditadura, as assembleias fortes lá no ABC Paulista, o Lula levantando a categoria para poder reivindicar os direitos dos trabalhadores metalúrgicos do ABC, e tudo isso foi, digamos assim, disseminando no país, viu, Weber? E isso foi criando uma necessidade de se criar os sindicatos, que já era uma realidade na Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não existia. Tanto é que lá fora, né, vários movimentos, inclusive o movimento de mulheres, né, de luta por voto, começaram com essa sementinha do pedido, reivindicação por novos direitos, né, por menores horas de trabalho, por mais direitos para as mulheres, foram realmente dessa união dos trabalhadores, né? Sem dúvida. Sim, o movimento dos trabalhadores, ele nasce da solidariedade de classe entre os trabalhadores, né? Porque nessa época que surgiram as associações, como o Alan bem disse, a lei trabalhista, ela impedia que o setor público, que era o setor de Correios, tivessem sindicatos. Já existiam sindicatos em outras categorias, mas no setor público, devido ao decreto 19.770 de 1931 do Vargas, ele proibia que o setor público e a polícia e a área de segurança tivessem sindicatos constituídos. Ele amarrava essa parte. E aí os trabalhadores tentando buscar uma forma de se colocarem dentro do mundo político, da discussão, da negociação e para buscar melhorias de condições de trabalho, eles criaram as associações. Isso. Que tinham um caráter assistencialista, mas também faziam uma luta por direitos na questão trabalhista e de reposição salarial e na base econômica. É bem lembrado, Weber, porque na verdade os trabalhadores do serviço público eram proibidos. Tanto é que o movimento lá do ABC era de empresas privadas, né? Empresas que não tinham vínculo necessariamente com o serviço público. Mas dali é aquilo que nós estamos falando, foi criada uma sementinha e foi gerada. Eu lembro que aqui em Goiás, eu estava nos meus primeiros anos de Correio, essa associação, antes da criação do sindicato, ela fazia as assembleias, as reuniões, não eram nem assembleias, não era chamado de assembleia, porque não tinha edital, não tinha nada. Eram feitas no pátio ali dos Correios da Praça Cívica, no pátio interno da empresa. E assim, aquilo ali, para mim, na época, não era nada de anormal.
Hoje eu vejo que não tem nada a ver, Uhum. você está no espaço da empresa fazendo uma reunião de trabalhadores reivindicando algo melhor. Aí se você pegar as bandeiras de luta da época, você vai ver lá de 84, 85, 86, você vai ver que um dos pedidos do setor público, do movimento sindical daquela época, era pela sindicalização. É porque só era reconhecido se tivesse a carta sindical, que era o registro no Ministério do Trabalho, com a diretoria toda como, direcionada não, mas assim, no modelo hierárquico e vertical que o Vargas criou desde que ele criou a CLT. Então, uma das bandeiras de luta do movimento sindical do setor público era pela sindicalização. E aí você vê que quando chega a Constituinte 89, todo o setor público cria os seus sindicatos. Os sindicatos Correios, o Sintec-GO, o Sintego, todos os sindicatos que estão ligados ao setor público foram e se sindicalizaram e formaram as suas direções que passaram a ser sindicatos. E aí foi o Weber lembra bem das datas. Eu tenho até mais dificuldade, estou mais idoso, eu tenho mais dificuldade de lembrar alguns detalhes. Mas aí eu lembro o seguinte, que com a possibilidade da criação dos sindicatos ali foi um divisor. Uhum. É o chamado divisor de águas que nós passamos a ter mais força porque nós tínhamos o respaldo da lei. E aí foram criados vários sindicatos. Eu lembro que aqui em Goiás tinha o Sintel, nem existe o Sintel. Só que com a privatização das teles na época, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, enfraqueceu muito a luta dos trabalhadores da área de telecomunicações. É o que nós e o sindicato vem fazendo muito bem junto com a Fentech, é evitar essa privatização dos Correios, porque acaba de vez, eu não vou dizer que acaba de vez, mas enfraquece muito a luta dos trabalhadores. Né? E na época, com a criação dos sindicatos, aí a partir dali, muitas das conquistas que nós temos hoje, Weber, e você sabe muito bem que você está hoje, há muitos anos você está nativa, independente se você já participava das lutas antes de ser diretor sindical, que eu me lembro do Weber participando ativamente das nossas assembleias, já sabia que muitas que nós conquistamos hoje, muitos dos direitos, dos benefícios que nós conquistamos, foi com muito sangue e suor, e às vezes os trabalhadores hoje não têm uma clareza de quanto isso foi sofrido, e que precisa ter essa consciência. Principalmente nesses primeiros anos aí, né? Na década de 80, como você bem disse, pós-ditadura militar, nessa tentativa da classe trabalhadora realmente construir uma unidade, né? Tanto é que a gente sabe da história do sindicato que mesmo conseguindo a carta sindical em 89, só foi conseguir ter uma sede própria 10 anos depois, né? Que é quando você entra, né? Como que foi isso aí? Como que aconteceu? A bem da verdade, eu me lembro dos primeiros diretores. Essa diretoria, digamos assim, da época da associação, era de um companheiro, até posso citar o nome dele, que é o Tasso, que já é falecido, o saudoso Tasso. Né, tem seu valor porque ajudou a criar a associação, que depois se tornaria em sindicato. E os primeiros dirigentes que eu me lembro foi o Hélio Calaça, que ainda está, me parece que ainda está vivo, está aí. O Roberto Euteto, e por aí foi. Foi criado o sindicato, a primeira sede do sindicato foi lá na Rua 2, no edifício Carlos Chagas, no centro da cidade. Foi quando aí eu começo a participar diretamente. Assim, independente da questão estrutural, de onde é a sede do sindicato, que era lá na Rua 2, no centro, como eu disse, o mais importante foi o crescimento do sindicato. Isso para mim foi fundamental. A gente via o fortalecimento do sindicato, as pessoas querendo participar, Weber, assim, no início, né? Ali querendo ajudar, querendo contribuir para fortalecer o sindicato, porque todos nós sabemos que a estrutura de formação dos Correios, ela é totalmente militar, né? Se você for até hoje, nós estamos em 2023, se você for em Brasília, você vê muitos resquícios ainda da formação militar. E recentemente tivemos um presidente que vinha de uma estrutura militar, aí que a coisa floresceu mais ainda. Né? Então, independente da sede, nós tínhamos uma força muito grande dos trabalhadores querendo formar o sindicato. E aí, na época, houve um contato do Hélio Calaça, ele parece que tinha feito um contato, a Aparecida também estava naquele boom de crescimento, a prefeitura acho que fez um trabalho de doação de várias áreas para instituições, né? O sindicato na época acho que recebeu essa sede aqui, o terreno, né? O terreno como doação, e aí o sindicato foi pegando a contribuição daqui,
um dinheiro dali, dos filiados, e foi construindo essa belíssima sede que é hoje. E que hoje atende, né, pessoas do estado todo, com hospedagem, né, com assessoria jurídica principalmente, mas principalmente nessa questão de lutar pelos seus direitos, né? Sem dúvida. E eu acho que aí que você falou uma coisa interessante. Quando o sindicato é formado, ele tem toda uma dificuldade, porque os trabalhadores, queiram ou não, eles também, os dirigentes que são trabalhadores, eles tinham toda uma dificuldade de entender como é que era a melhor forma de se organizar o sindicato, né? E logo foi visto a necessidade de ter o profissional jornalista para ajudar na informação mais precisa, mais concisa junto aos trabalhadores, uma assessoria jurídica eficaz, porque as demandas eram grandes, eram muitas. Hoje tem muitas demandas, a gente ainda sabe, mas melhorou muito, né? Hoje nós temos uma parceria jurídica e uns profissionais de jornalismo muito bons dentro do sindicato. Mas na época era muito difícil, porque todo mundo vinha de um período militar e não era fácil achar jornalistas que tinham essa visão de querer contribuir. Mas foi uma formação muito gostosa, isso foi muito interessante e o resultado aí é o que nós estamos vendo hoje. O processo de formação, assim, formação orgânico da classe, né, do trabalhador, porque ele precisa, o sindicalista, o dirigente sindical, ele não é só gritar no microfone, né? Não. Ele tem que saber, ele tem que ter assessoria jurídica, ele tem que ter assessoria de jornalista. Hoje, a gente requer ainda mais, um pouco mais, que nós estamos lidando com redes sociais, com mídias digitais, com todo tipo, assim, que as coisas vieram se modernizando, o mundo do trabalho veio trazendo novos desafios e o movimento sindical está se atualizando, teve que se atualizar, principalmente agora na pandemia, e nós tivemos que fazer, inclusive, campanha salarial virtual. Sim, exatamente. Assembleias virtuais, coisa que era inédito para a gente. Então, assim, o dirigente sindical, além de, como a gente está na base, a gente não tem essa formação toda de economia, de social, de jurídico, mas aí dentro da instituição sindical houve-se essa necessidade de se trazer essas formações para poder a gente atender da melhor forma e fazer a defesa na luta dos trabalhadores, né? Em prol dos trabalhadores. E Alan, você entrou no sindicato no ano de 99, certo? Certo. E até quando você ficou aí, mais ou menos, você se lembra? Bom, a gente, igual eu falava, na época que os sindicatos, na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, houve uma necessidade muito grande, uma vontade dos trabalhadores em participar do movimento sindical. E uma das coisas que eu sempre via dentro dos Correios, e aquilo que eu disse, por ter uma hierarquia militar, era um tratamento muito assim, de assédio mesmo, moral. Era muito difícil o tratamento, gerentes, diretor, né, muito autoritário, que não aceitava, mal falava um bom dia para o trabalhador. E aquilo ali em mim foi falando assim, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Né? Igual eu disse, eu não compreendia muito bem como é que a gente poderia mudar isso, mas aí logo deu a necessidade, com a formação do sindicato, de participar das lutas do sindicato. Então, no início da década de 90, nós começamos, eu participei mais diretamente das assembleias, né, das greves, e ajudar o sindicato mais diretamente, participando dos fóruns, né, que a Federação dos Trabalhadores dos Correios convocava, o próprio sindicato convocava. E aí teve um item que nós talvez esquecemos aqui, foi a criação da CUT também, lá no início. A CUT foi de um valor muito fundamental, muito basilar para o movimento sindical, porque ela congrega todas as categorias em prol de um único sentido. Então foi quando eu entrei na luta mais direta, participando dos fóruns, não ainda como dirigente, mas ajudando, participando dos eventos, dos encontros, né, dos conselhos de representação, dos fóruns da Fentect e da CUT. Aí, mais precisamente no final da década de 90, aí nós participamos mais diretamente como candidato e fomos eleitos e formamos uma bela diretoria. E cada um tem seu valor, né? Quem nos antecedeu quando nós estávamos na base
fez um bom trabalho, com alguns erros ou acertos, e posteriormente a gente veio melhorar isso aqui e ajudar muito mais, e temos hoje uma diretoria sensacional que luta e que participa. E consciente, que é o mais importante. Uhum. E nesse período que você entrou realmente como diretora aí no sindicato, quais foram as principais conquistas? Não só a questão estrutural, igual você falou, mas muito de luta. Né? A gente sabe que agora, por exemplo, o presidente Lula tirou o projeto de privatização da gaveta. Aliás, guardou, né, na gaveta, certo. O projeto de privatização, arquivou. Mas isso aconteceu lá também na década de 90, né? Com Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito, uma das primeiras, digamos assim, investidas contra os trabalhadores dos Correios, foi a principal, foi o PL 1499, se eu não estiver enganado. Um projeto de lei para privatizar os Correios. Bom, daí a gente já começou a nos organizar mais ainda, como eu disse para você anteriormente. A necessidade de lutar na década de 90 por melhores condições de trabalho, mas veio essa situação que seria a privatização dos Correios com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Aí nós tivemos que, como diz o outro, se vira nos 30, tivemos que correr atrás. E foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Claro que deixou sequelas. Hoje a criação das agências de franquias nos Correios foi um dos tentáculos do Fernando Henrique Cardoso para tentar acabar com os Correios. Nós temos as agências franqueadas hoje, que foi um modelo de tentar acabar de vez com os Correios, né? Mas nós conseguimos postergar esse projeto de lei, ficou um bom tempo, até que o Lula foi eleito em 2003 e arquivou, digamos, isso daí. Sim. Mas nada que não pudesse ser nos prejudicado novamente com a eleição do dito cujo, que foi o governo desastroso do Bolsonaro, Sim. que tentou resgatar esse projeto, e mais uma vez o movimento sindical, a Fentect, o Sintec de Goiás, lutou incansavelmente, conseguimos eleger o Lula, e definitivamente, agora eu espero, viu, Weber, que seja definitivamente acabar com esse... 20 anos depois, o Lula arquiva novamente, tira de pauta um processo de privatização contra os Correios, né? Justamente. Em 2003 ele fez isso, agora em 2023 foi uma das primeiras ações do governo dele, que foi arquivar e suspendeu de pauta o processo de PL 591, que estava aí, porque com toda certeza, Alan, se o governo anterior tivesse reeleito, hoje nós já estaríamos privatizados. Sem dúvida. O comitê teve um papel importantíssimo na luta, fez a correria junto com dentro do Senado, visitou cada senador, conseguimos protelar para que não fosse para a pauta, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. A pandemia ajudou um pouco, aquela CPI da pandemia deu porque enquanto eles estavam ocupados cuidando daquela CPI, nós ganhamos um tempo para fazer a luta e ir em cada gabinete visitar cada senador e conseguimos passar. Eu lembro. Vencer o governo dele. E o Lula entrou e, como primeira das ações dele lá em janeiro, já foi suspender de pauta e tirar de cogitação o projeto de privatização dos Correios 20 anos depois. A história se repetiu. E aí o Weber lembrou uma situação, e aí, Larissa, é importante que o trabalhador dos Correios, e o que me assusta, é que tem muito trabalhador, viu, Weber, mesmo sabendo que o governo do outro, né, do Bolsonaro, queria acabar com os Correios e mesmo assim ainda defendendo. Sim, claro é infelizmente, claro é que era uma minoria, ainda bem, mas ainda defendendo um governo que queria acabar com o emprego do trabalhador. Sim. Isso é uma coisa que não me concebe uma pessoa pensar dessa forma. E o que a gente às vezes fica questionando é o que fazer para mudar a cabeça dessas pessoas, porque o sindicato tem um papel assim de levantar reflexão antes mesmo da pandemia, né? Quantos encontros de atendente, de mulheres, de formação sindical, o sindicato não fazia, né, antes da pandemia, levantando esses debates, trazendo palestrantes, pessoas da categoria para mostrar o quanto é importante o trabalhador conhecer seus direitos, lutar contra essas questões, e mesmo assim ainda teve pessoas defendendo, né? É interessante, Larissa, você me perguntou, quando eu fiz
esse levantamento da privatização lá no governo Fernando Henrique Cardoso, mas na década de 90, foi uma década que nós conquistamos muita coisa. Exato. Mas muitas pessoas foram demitidas por isso, muitas pessoas perderam o emprego, né? Aquele ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, era, digamos assim, o terrorista mesmo dos trabalhadores dos Correios. Porque a categoria de Correios, ela sempre foi referência de luta mesmo. A categoria de Correios a nível nacional, ela é uma categoria de enfrentamento mesmo, né? É isso que hoje a gente vê algum outro trabalhador que fica assim, na mesmice, esperando só o sindicato lutar. Não é só o sindicato, você que está aí em casa, no seu trabalho, tem que entender que nada é de graça. Ninguém nos deu nada de graça. Hoje você tem o adicional de periculosidade, eu não sei se voltou, se tirou, Weber. Tá valendo ainda, né? Nós temos várias conquistas, o ticket, o Vale Ticket, nós não tínhamos isso lá no início, no início da formação do sindicato, né? Nós não tínhamos sequer atendimento de saúde, serviço de saúde. Era um negócio muito precário. Você entendeu? Então, assim, a gente foi lutando, o sindicato lutando, a federação, os trabalhadores se conscientizando. Muita gente perdeu o emprego, às vezes até teve uma vida muito mais sofrida. Nós temos trabalhadores aqui hoje na direção do sindicato, e o Ziraldo foi demitido na luta. Né? Por quê? Porque estava buscando melhorias para a categoria. Então, hoje o trabalhador de Correios precisa ter consciência, o governo Lula está aí buscando a melhoria das nossas condições de trabalho. O concurso público hoje é uma necessidade vital. A área de operações, a área de distribuição, terceirizaram a parte de tratamento de correspondência, foi isso? Acabaram com a função do OTT, que é um absurdo. Extinguiram o cargo. Né? Extinguiram o cargo. Então, hoje, a necessidade de carteira ela é premente, é para ontem. Mas a gente está tentando mostrar aí para os novos dirigentes que ou se toma uma providência urgentemente, ou nós vamos ter mais problemas na área operacional, porque a necessidade é vital. O Lula já tem sinalizado concurso público, né? Já sinalizou a abertura de 14 mil vagas para concurso público. Talvez não tenha contemplado num primeiro momento os Correios, porque o Correio é uma situação à parte, porque vai necessitar de talvez umas 20 mil vagas, não sei. Porque carteiro é a maioria dos empregados dos Correios hoje, acho que em torno de 30% a 40% do efetivo dos Correios seja da área de distribuição, os carteiros. Então talvez seja um edital, uma análise mais cuidadosa para você poder fazer um concurso público. Mas eu não tenho dúvidas que haverá concurso público para carteiro, para melhorar ainda mais. Mas só para terminar essa parte aí, Weber e Larissa, é o seguinte. Então foi muita luta na década de 90, início dos anos 2000, né, quando a eleição do Lula chega e nos contempla com várias conquistas. O próprio governo Dilma, que muitos criticaram e criticam até hoje, né, a direita que está aí, que implementa ideias totalmente reacionárias na cabeça do trabalhador, foi um ano de muita conquista para os trabalhadores também. Então a gente precisa ter essa consciência de que nada é de graça, é com muito suor, com muito sangue, com muita consciência. Aquilo que você falou, o trabalhador precisa ter consciência da sua atividade. Não só no Brasil, no mundo todo. Os trabalhadores só conseguem alguma coisa se forem para o enfrentamento, para a frente de luta. E quando a gente diz enfrentamento, necessariamente não quer dizer que é com violência, mas é um enfrentamento pacífico, né? Pacífico, de ideias, de debate. Abrir o debate. Sim, exatamente. E aí uma coisa que a gente percebe é que nesse início, né, da década de 90, teve muito isso. Então as pessoas que trabalharam ali naquela época, elas sabem da importância do sindicato. Porque elas estavam ali naquela efervescência de construir a luta, de lutar por seus direitos. Mas quando a gente chega agora nos anos 2000, 2010, 2020, muitas pessoas que entraram no último concurso já pegou isso tudo ganho, né? E às vezes não entendem a importância da luta sindical, da união dos trabalhadores, porque ela já chegou ali, já estava tudo ali. Mas quem entrou lá há 20, 30 anos, ela entende, né? Então a importância até da gente ter essas conversas aqui, de estar mostrando para o trabalhador como que foi o início lá atrás, para se ter o que tem hoje, né? E que muitas vezes o trabalhador fica lá quietinho na sua unidade de trabalho, na sua casa, não participa das assembleias, e ele corre um sério risco de perder, igual perdeu muita coisa também aí na gestão do governo Bolsonaro, né?
que se perderam várias cláusulas, vários direitos, e que agora vai ser um momento de luta, né? A gente está começando a campanha salarial, então da gente ter essa reflexão, até de convidar os trabalhadores a fazerem parte, né? De fazer o chamamento, de fazer essa convocação das pessoas estarem participando aqui, né? Tem uma geração que entrou, que já estava tudo conquistado, que eles não entendem a luta, um pouco da luta do sindicato. E que é importantíssimo. Aí você fala da participação das assembleias, mas infelizmente nós temos trabalhadores que nem leem sequer o boletim do sindicato. Que é importantíssimo, porque o boletim, através dele, você pega as informações do que está em voga hoje na luta, o que está em destaque hoje dentro do movimento sindical de Correios e até do movimento sindical geral, nacional, para a gente poder se balizar. Muitas informações a gente coloca ali nos boletins, nas redes sociais. Hoje está muito utilizando as mídias digitais, né, as redes sociais. Então está mais fácil. A gente tem procurado fazer boletins mais curtos para poder atrair mais atenção, porque todo mundo sabe, a maioria da população brasileira não gosta de ler, mas que é importante, porque o boletim ele é formação também. Ele passa a informação e faz formação política também, a partir do momento que você começa a se inteirar do assunto que o seu sindicato está defendendo, está em pauta, que vai começar agora a negociação coletiva, que é outra conquista dos sindicatos, negociação coletiva, campanha salarial. É uma conquista da CUT, dos sindicatos, do movimento sindical, né, e que tem que ser parabenizados, e é por isso que a gente traz os companheiros dessa época aqui, porque eles tiveram a coragem, em plena ditadura militar, de desafiar os militares, desafiar o governo daquela época que intervia dentro dos sindicatos, fechava os sindicatos, reivindicando pautas da classe trabalhadora, que era totalmente execrada, não tinha direitos. É muito importante esse momento histórico de lembrar para os trabalhadores que quem conta a nossa história somos nós. Exato. A direita ela não vai vir cá escrever, os dominantes, a classe dominante, ela não vai vir aqui contar e escrever nos livros a história de como se formou o movimento sindical. Vai contar a parte que foi feita do governo, que criou as leis trabalhistas, que concedeu o direito, mas a luta do movimento, a efervescência política que aconteceu nesse período de 80, 79, 78, 79, os anos 80 todos, e 90, é só quem viveu a luta que vai poder contar com categoria e a gente tem que dar valor nisso. Exatamente. E aí, então, fica o convite, né? O nosso programa já está terminando, mas fica o convite para os trabalhadores sempre se procurarem, conhecer o sindicato, conhecer a história, vir participar e participar principalmente agora, né? Das assembleias, dessa campanha salarial que está começando. E aí, Larissa, só um ponto antes de encerrar, o seguinte, os tentáculos da direita, da extrema direita, vamos dizer assim, contra os trabalhadores, contra a sociedade, ele ainda está vivo, infelizmente. E cabe a nós, cada trabalhador, não só da categoria de Correios, ter consciência de que ou a gente esteja atento, lutando para se manter as conquistas da população, os direitos da população, ou então o que nós assistimos nos últimos 4 anos tem risco de voltar. Exatamente. Né? É mais ou menos isso, porque a coisa não está morta. O que a gente assiste, e aqui a categoria de Correios, eu fico triste, viu? Porque eu sou aposentado hoje, mas eu fico triste ao ver algumas pessoas na alta direção aqui em Goiás tomando decisões e pessoas que estavam lado a lado com esse governo que tentou acabar com os Correios. Tentou destruir o direito do trabalhador, as conquistas. Então, você trabalhador que nos ouve, eu acho que você da categoria de Correios tem que participar mais ativamente, tem que estar nas lutas para que isso não volte. E aí, se a pessoa não tiver consciência, igual você falou, de entender e deixar de participar, de se recusar até de ler um jornal do sindicato, um material que foi colocado com muita luta, muito esforço, aí, meu amigo, você vai ser refém eternamente dessas pessoas que não querem o bem da classe trabalhadora.